Bom dia, bom dia. Como já está gravando e o Instagram está avisando as pessoas que estou ao vivo, aproveitar, gente, ativar o timo. Quem já está chegando, ativa o timo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vai repetindo mantra, vai repetindo mantra. Me conta aí, quem é novo aqui no Instagram, que tá acompanhando o conteúdo, tá gostando desse canal, tá gostando do conteúdo que eu tô compartilhando, de que cidade você é? Você já conhecia, você já estava olhando para essa expansão de consciência? Conta pra mim, de onde que você é? De que cidade você está me ouvindo? Bom dia, bom dia. Compartilhando, compartilhando, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Antes de começar, gente, o tema de hoje, que foi um pedido de uma pessoa também, esse tema, né? Ela quer que fale sobre o amor próprio. Então eu vou trazer sobre esse conteúdo nessa live hoje, mas é muito mais do que isso, tá? A gente vai falar de uma série de coisas aqui. E como eu já falei nos vídeos, né? Consciência. Quando você tem consciência das coisas, do que tá criando as coisas na sua vida, você pode mudar. Então, qual é o valor da consciência, né? Consciência é sua saúde, consciência é o seu banco, consciência é a sua vida, consciência é os seus relacionamentos. Tudo precisa, nós precisamos começar a olhar num ponto de vista diferente, precisamos mudar os nossos pontos de vista em relação a uma série de situações aí para que isso possa fluir, né? E isso a gente chama de consciência, a gente vai se tornando mais consciente disso tudo todos os dias. Amanhã nós vamos falar sobre dinheiro. Vou trazer aqui sobre prosperidade e dinheiro. E se você já torceu o nariz, é você mesmo que eu quero conversar. É você mesmo que eu quero na minha live. Tem um exemplo que foi muito interessante de uma aluna que veio para um curso de barras e ela fez o seguinte comentário, que ela tinha ranço, né? Pessoas que ficavam falando o tempo todo e vendendo o tempo todo cursos sobre dinheiro. É muito interessante, né? Que até eu li num livro, geralmente as pessoas que têm raiva das pessoas que falam sobre dinheiro não tem dinheiro. É o seu ponto de vista criando sua realidade, né? E eu perguntei pra ela, eu só coloquei pra ela o seguinte, essa pessoa que fala sobre dinheiro, ela precisa de dinheiro? Ou ela já tem muito dinheiro? Não, ela já tem muito dinheiro. Qual é o mal dela ensinar outras pessoas como fazer isso, como ter isso na vida delas, como desbloquear, como liberar o caminho e todo mundo prosperar? Qual é o mal que tem aí? Não tem mal nenhum. Porque essa pessoa a quem ela estava se referindo, inclusive não só essa, né? Várias pessoas ela comentou, ela estava ensinando algo que mudou a vida dela, que estava funcionando para ela. E outra, ela já nem precisava mais, já tá milionária, né? Ela nem precisava mais falar sobre isso, mas ela estava lá ensinando sobre isso. E quando eu comecei a perguntar, isso vem de quem? Da onde que vem, né, esse asco, né, esse ranço de pessoas? Quando você ouve pessoas falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, da onde que vem? A sua mãe? De quem você aprendeu a ter raiva de pessoas com dinheiro? E fomos buscando e fomos liberando e enfim, veio a clareza, veio a consciência, nós liberamos. E deu acho que um mês mais ou menos, não sei se foi, mas foi, não importa. Ela me mandou uma foto de um relógio que ela ganhou num sorteio, um relógio da Vivara. E ela disse assim, Helena, nunca na minha vida, eu tenho esse depoimento, tá?
Nunca na minha vida eu ganhei nada em sorteio. E a sorte mudou, né? Então, assim, quando a gente muda o nosso ponto de vista, a gente muda a nossa realidade. Nossos pontos de vista estão criando a nossa realidade. E então amanhã o tema vai ser isso, tá? Bom dia, quem tá chegando aqui. Já tava adiantando o tema de amanhã. E depois vocês assistem, dão uma olhadinha lá que o tema de amanhã vai ser muito, muito bom. E hoje, então vamos lá, vamos pro assunto de hoje e as ferramentas e a consciência que se requer. E talvez, gente, assim, ó, é muita coisa para falar sobre tudo, assim, tem muita coisa para explicar. E a gente aqui tá dando uma pincelada, tá? Eu tô trazendo um pouco disso, tô abrindo um pouco a mente, abrindo um pouco, trazendo um pouco de consciência sobre tudo isso. Mas tudo é muita coisa pra gente aprender. Eu ainda estou aprendendo muita coisa. E claro que aqui, na hora de fazer a live, eu não lembro de tudo. Então, eu trago alguns tópicos e você vê se você se encaixa neles. E se você não se encaixa nesses tópicos que eu vou trazer aqui, você vai fazer o quê? O que eu faço mesmo para saber as coisas? Para acessar o meu saber? Quem assistiu todos os vídeos sabe, né? O que eu faço mesmo para acessar o meu saber? Para colapsar a onda? O que eu faço? Pergunta. Então, assim, eu percebi que tal coisa não está funcionando na minha vida e eu quero acessar a consciência do que se requer, do que eu tenho que fazer e do que eu tenho que ser para que isso mude. O que eu vou fazer? Perguntas, tá? Que quem vai trazer para você a possibilidade é o universo, ou Deus, ou o Criador, ou como você queira chamar, né? Então, lembrando aqui que a gente fala universo, né? Porque o Axis não tem vínculo religioso. Então, existem pessoas que acreditam, né? Tem um Criador, mas não chamam de Deus. Então, a gente não chama, é universo. Mas é isso que você acredita que permeia tudo, que está em toda parte, que está aí com você, do seu lado, nesse momento. Na frente, atrás, em toda parte. E está dentro de você também. Que você é um pedacinho disso tudo, você faz parte, estamos todos conectados, tá? Então, quando a gente fala universo me mostre, tá? É sobre isso que eu tô falando, sobre algo maior, né? Algo que permeia tudo, que está em toda parte. Hoje, então, a gente vai falar sobre o amor próprio, que foi um pedido, né? Foi um pedido de uma pessoa, falou assim, Helena, fala um pouco do amor próprio. Ok, vamos falar. Vamos chegar aonde? Aonde é esse lugar? Aonde você abriu mão de você? Aonde você não consegue dizer não? Aonde você não consegue se colocar em primeiro lugar? Primeira coisa, já veio uma coisa, conforme eu vou falando vai vindo consciência, tá? Eu anotei algumas coisas, mas vai vindo. Qual foi o ponto de vista? Aonde foi que você comprou o ponto de vista que criou, né? Que fez que você acreditou que quando você se colocasse em primeiro lugar, você era uma pessoa egoísta. E tudo que isso traz à tona. Vamos destruir, descriar? Agora. Pode, POC. Pode, POC. Uma das coisas que eu quero... Primeiro vamos clarear desde o começo, da onde que vem esse lugar, da onde, por que que eu criei esses pontos de vista, aonde eu não consigo dizer não, aonde eu tenho que agradar os outros, aonde eu tenho que deixar o outro primeiro, olhar para o outro primeiro e não para mim, da onde que vem tudo isso? Primeira coisa que você precisa entender é que assim, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Mas, por exemplo, se você tem um ponto de vista de que homens não prestam, por alguma coisa que você viu, ouviu ou assistiu na sua vida, você vai atrair homens que não prestam. Porque nós temos um campo eletromagnético que atrai as coisas para nós de acordo com o que a gente acredita. De novo o ratinho correndo na rodinha lá. Nós validamos o nosso ponto de vista. Existe uma força
que permeia por trás de cada coisa que a gente acredita. Existe uma força que permeia em cada coisa que a gente acredita, que é aquilo que eu faço com que o meu ponto de vista seja validado. Então, assim, eu tenho o ponto de vista de que homens não prestam, ou de que homens são todos iguais. Eu valido esse ponto de vista inconscientemente. Daí, depois eu posso afirmar, tá vendo? Eu já sabia, tá vendo como eu falei, tá vendo? Entende que a gente valida o nosso ponto de vista? E isso é pra tudo, tá? Se eu tenho qualquer ponto de vista sobre qualquer coisa, eu vou validar esse ponto de vista. Então, se eu tenho pontos de vista negativos sobre tudo, sobre relacionamento, sobre trabalho, todo trabalho é sacrifício. Você só vai ter trabalhos que você precisa sacrificar muito, que é muito pesado, que é muito difícil. Se você tem pontos de vista sobre saúde, sobre o seu corpo, você valida o seu ponto de vista. Gente, isso é tão assim. O seu ponto de vista sobre o seu corpo só faz. Vamos supor que você tenha ponto de vista de que você está gorda. Vamos lá. Gente, depois eu vou para amor próprio. Porque tá vindo as coisas aqui, eu preciso falar. Primeiro, por quê? Primeiro você precisa entender como tudo funciona, para depois poder liberar, para depois olhar para você e encontrar o que é que eu tô repetindo, o que é que eu tô acreditando que tá criando isso na minha vida, porque eu valido aquilo que eu acredito. Então, assim, no seu ponto de vista, quantos quilos tem uma pessoa gorda? Ah, ela tem, sei lá, tantos quilos. Na minha cabeça, uma pessoa que tá com tantos quilos já é uma pessoa gorda. Se eu ficar me olhando no espelho e falando e repetindo todos os dias, eu tô gorda, eu tô gorda, eu tô gorda, eu vou alcançar exatamente aquele peso. Tá? É assim que funciona. Eu valido os meus pontos de vista. Demorou muito para eu entender tudo isso e começar a perceber. Porque a gente tenta lutar contra as coisas que estão acontecendo na nossa vida, sabe? Outra coisa que você precisa entender, a nossa cabeça, a nossa mente, esses pontos de vista, isso tudo que foi criado aí, a maioria deles está submerso, está escondidinho lá no subconsciente. Porque você tem pontos de vista desde o ventre da sua mãe. As coisas que a sua mãe viveu na gravidez dela, as coisas... Tem pontos de vista da sua infância, tá tudo aí. E tá guardadinho, né? E esses são os que são os mais difíceis de você perceber. Muitos é fácil de você perceber, mas muitos é difícil de você perceber. Mas eles estão aí guardadinhos. Existem formas de mudar isso, existem várias formas, tá? Não só uma. Mas quando alguma coisa tá acontecendo na minha vida e aquilo tá acontecendo com frequência, com uma certa frequência, aquilo não tem mudado. Muda um pouquinho o cenário, mas no fim das contas é a mesma coisa que está acontecendo, como uma repetição de relacionamentos abusivos, como uma repetição de falta de financeira, de dinheiro para pagar essas contas, como uma repetição de lugares que eu vou trabalhar e o meu chefe não sei o que faz isso ou faz aquilo, ou os meus colegas, ou uma repetição de pessoas. Foi muito interessante, gente, porque teve um curso que eu estava e uma pessoa falou assim, ela vinha de uma repetição de abuso físico. Desde criança ela apanhava da mãe, apanhava do pai, quando foi crescendo apanhou do namorado. Ela apanha, as pessoas batem nela. E daí você pode pensar que as pessoas que são mal, as pessoas que são ruins, não é, gente. Existem os dois lados, mas o que preciso entender, se tem alguma coisa se repetindo na minha vida, eu preciso olhar para que padrão, que pontos de vista que estão criando o meu campo vibracional. Tudo é vibração. Eu sou um campo eletromagnético, eu atraio as coisas que eu acredito, tá? E aquilo que eu acredito pode estar guardadinho lá no meu subconsciente, mas quando vem aquela pessoa fazer isso comigo, que eu penso que aquela pessoa é má, na verdade ela está sendo atraída. E o que eu preciso fazer é mudar a mim.
Então, quando a gente aqui vai falar de amor próprio, eu preciso mudar aqui dentro. Aqui dentro, o que tá atraindo aquelas pessoas ou aquelas situações aonde é que eu tô validando os meus pontos de vista inconscientes, tá? Que estão criando isso na minha vida. Porque seus pontos de vista vão criar sua realidade, sua enfermidade, vão criar tudo na sua vida, tudo. E eu sei, para muitos de vocês que estão talvez aqui assistindo pela primeira vez, tudo isso é novo, você já ouviu, mas muito vagamente. Mas quanto mais a gente vai entendendo como isso tudo funciona, mais a gente consegue mudar. Aí existe uma coisa que a gente tenta fazer quando a gente não usa as ferramentas. Quando eu falo ferramentas, gente, olha, como eu já disse, já existem muitas ferramentas, porque precisa desbloquear aqui dentro, é lá no subconsciente. Precisa acessar isso. E a nossa mente lógica muitas vezes não acessa. Então eu preciso de ajuda de ferramentas. É por isso que existem as técnicas para poder mudar. Então, às vezes, eu não uso técnicas, eu quero mudar na força. Eu vou mudar minha postura. A partir de agora, eu vou dizer não. Sabe, eu me coloco numa postura assim que... Não, eu escutei lá o que a Helena falou. Eu entendi que eu não sei falar não. Eu entendi que eu fico agradando todas as pessoas. Agora eu parei. Pois a partir de hoje eu parei. Ok. Você fez uma escolha. Você tomou uma atitude. Você tomou uma decisão. Ok, isso é muito importante, faz parte do processo. Mas muitas vezes não é o suficiente. Porque assim, às vezes precisa realmente trabalhar um pouco mais a fundo. Porque eu falo, gente, eu contei pra vocês, tem um vídeo que eu conto, que até pouco tempo atrás eu encontrei uma crença de merecimento enorme, enorme. E eu achando que eu já tinha resolvido todas as minhas crenças de merecimento. Só que quando uma coisa começa a acontecer na sua vida, você precisa olhar para aquilo e fazer perguntas. Por que isso está acontecendo aqui? Porque é o seu ponto de vista, algum dos seus pontos de vista está criando aquela situação, tá? Então, se eu tô sendo humilhada, se eu não consigo, se a coisa do amor próprio, eu não consigo dizer não, eu tento agradar todo mundo, eu tenho medo de dizer não, eu tenho medo de não agradar as pessoas, eu tenho medo do que elas vão pensar, eu tenho medo do julgamento que elas vão fazer, então eu faço tudo para agradar elas. Se eu não tenho esse amor próprio, eu preciso buscar aonde foi, qual é o meu ponto de vista que está criando isso. Isso pode, como eu já falei, pode vir do ventre da sua mãe, lá no começo você já sentiu tudo. E também pode ser situações que vêm, inclusive, de outras vidas, ou se você não acredita em outras vidas, da tua ancestralidade. Enraizado em você. Então, um exemplo. Se você foi abandonada quando criança, talvez você pode ter comprado ponto de vista de que eu fiz algo errado e essa pessoa foi embora porque eu fiz algo errado. Ainda mais dependendo como foi, né? Como foi o contexto da coisa. Talvez você era criança, você assistiu aquela briga dos seus pais e seu pai foi embora. Ou, sei lá, você via eles discutindo o tempo todo e você ficava, o que eu tenho que fazer? Porque a criança tem isso, né? Criança tenta resolver os problemas dos adultos e acaba se emaranhando nisso. Então, ali você talvez comprou um ponto de vista de que você tem algo errado com você. Tem algo errado comigo e por isso meu pai foi embora. Então, o que eu tenho que... Daí você, criancinha ali... Isso não é muito cognitivo, tá? Mas assim, daí você ali, criancinha, você pensou, eu tenho que fazer algo diferente. Talvez se eu agradasse, né? Talvez se eu fosse mais querida, mais boazinha, ele não ia embora, ele não iria embora. Ou minha mãe não vai me xingar se eu for boazinha. Ou não sei o quê. Então, ali você já começou a abrir mão de você. Você já começou a abrir mão das coisas que você gostaria de fazer para agradar outras pessoas. Pode ser que seja isso. Pode ser, outro exemplo, gente, muito comum. Você é criança. Você acabou de ganhar um brinquedo novo e você tá louca pra brincar com esse brinquedo e ele é novo e você quer cuidar dele. Não é assim quando a gente ganhava um brinquedo? Eu quero brincar. Aí vinha o vizinho, amiguinho e tal, e o amiguinho queria. O amiguinho queria ter o brinquedo. E daí você tinha que dar, não é? Ah, tá errado, então ensinar a dividir não tá errado. Não tô falando aqui sobre certo e errado.
Mas como que essa criança sentiu isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês que são pais. Vocês que são pais. Vamos fazer pergunta? Quais seriam as possibilidades que eu tenho, numa situação parecida com essa, para que o meu filho perceba que ele pode ter as coisas, que ele merece ter as coisas, que aquilo é dele. Porque naquele momento que ele foi obrigado, ele queria muito brincar, ele não tinha enjoado ainda, porque criança enjoa, né? Chega uma hora que ela já não quer mais, e daí tá tudo certo. Mas quando aquele brinquedo é novo, né? E ele queria muito ainda brincar com aquilo, ele teve que dividir, né? Porque o amiguinho queria brincar, e ele ficou do lado olhando enquanto o amiguinho brincava. Como que isso, o que isso gerou, o que isso criou, né? Como que foi para aquela criança isso? E às vezes não foi nenhuma vez, foi 2, foi 3, foi 4. Então, não pode ser egoísta. E ali você começou, eu não posso dizer não. O que as pessoas quiserem, eu tenho que fazer. Porque em algum lugar você comprou o ponto de vista que é assim que é assim que deve ser. E aí eu preciso buscar, eu preciso entender, ok, Helena, mas eu não lembro as coisas que aconteceram, mas eu sou aquela pessoa que eu não sei dizer não. Ok? Não tem problema, por isso que eu falo, para isso existem as ferramentas. Quando eu falo, aqui falando um pouco de barras de axis, lá na apostila do curso vai dizer assim, e se você pudesse se divertir tanto, que não tá mais reparando se as outras pessoas estão julgando você, e se você pudesse agora finalmente, né, abraçar a tua vida e fazer dela, ela verdadeira ser você, escolher as coisas que você gosta. Só que não é tão fácil assim quando eu não tenho ferramentas. Como eu falei, eu tento fazer, eu tento mudar, mas eu tô forçando uma barra. Aí quando eu forço uma barra de dizer o não, a partir de hoje eu vou aprender a dizer não, eu vou dizer não, eu vou me priorizar. Daí você sente culpa. Tá vendo que você vai de um pro outro? Aí você fala, quantas vezes você falou não? Então, não, eu agora chega. Eu vou dizer não. Quantas vezes você falou não e daí você foi pra culpa daquilo? Se sentiu culpada, né? Então, assim, ferramentas que vão te ajudar. A tua consciência, claro. Acessar a tua consciência, acessar o que tá criando isso, sim. Mudar o seu ponto de vista, sim. Porque o seu ponto de vista muda a sua realidade. Mas uma das formas mais fáceis que vão contribuir com você é fazer, claro, sessões de barras de axis. Gente, no começo eu comecei até a me assustar, porque o que acontecia? As pessoas vinham fazer os cursos de barra de axis, muitas mulheres, principalmente porque vêm muitas mulheres fazer esse curso, e começavam a separar do marido. Estavam num relacionamento abusivo, não tinham coragem de tomar uma atitude, não tinham coragem, tinham uma série de medos ali enrustidos, de ficar sozinha, de não dar conta, e o que eu vou falar, medo de julgamento, o que a minha família vai pensar, enfim. Tinha uma série de medos ali. E quando fez as sessões de barras de axis, descortinou aquele véu, ela percebe, sabe, é uma coisa que acontece de dentro para fora. De novo, não tem como explicar. Mas simplesmente ela começa a perceber que aquilo não é mais e escolhe outra coisa. Teve uma vez até um marido que me ligou, né? Ela veio pro curso de barras, e ela já tinha percebido que o casamento era abusivo, mas ela não tinha coragem de separar. Então ali ela começou a plantar uma sementinha, se preparar para tomar aquela atitude, né? E quando mais tarde ela veio para um curso avançado e foi onde ela tomou a decisão, né? Eu vou me separar. No segundo dia de curso, o marido dela me liga. O que vocês falam nesses cursos que agora minha esposa quer se separar de mim? Nós não falamos nada. Nós não somos nós que falamos assim, ó, você tem que separar, você tem que fazer isso, você tem que pedir demissão do seu emprego. Não, nós não falamos nada disso. Nós ensinamos você uma técnica e ensinamos você a fazer perguntas e ensinamos você uma série de coisas que faz você abrir sua cabeça e faz você olhar para sua vida e ver se realmente é isso que você deseja. É isso que a gente ensina lá. E ver se é realmente o que você quer mudar nisso tudo. É isso que nós ensinamos lá. Depois é você que toma as rédeas. É você que vai tomar as rédeas da sua vida. É empoderando, o slogan do Axis é empoderando as pessoas a saberem que sabem.
É você se empoderando, é você entendendo de uma vez por todas que tudo é possível e que você não precisa ficar presa a nada, a nenhum tipo, nenhum ponto de vista que está criando a realidade que você não gosta, que você não está gostando, que você não está feliz, né? Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui para vocês. Então, os nossos pontos de vista vêm dessa série de exemplos que eu trouxe aqui. Eu trouxe alguns só, talvez seja outra coisa. Como eu falei, talvez seja o medo de ser abandonado, que você não consegue ter amor próprio, você tem medo, você tem que agradar todo mundo. Talvez foi porque você foi abandonado na infância, talvez foi porque você teve que dividir os seus brinquedos quando você ainda estava com muita vontade de brincar com ele. Então, na sua cabecinha, como que foi isso? Talvez foi nos seus relacionamentos. Talvez foi... Oi, Neuza. Tava 1 ano com alergia nos olhos, fiz uma troca de barras de Axis e cessou. Maravilhoso! Até porque esse conflito biológico aí, né, que seus olhos estavam querendo... Porque você precisava enxergar melhor, né? Com alergia faz o quê? Faz você coçar. É como se eu tivesse que tirar alguma coisa aqui para poder ver melhor, né? Então, o que você não estava vendo, né? Que ponto de vista, o que você não estava enxergando, começa a mudar. E assim, mudou internamente, mudou lá no subconsciente. O resultado vai refletir na vida. Muitas vezes, gente, muitas vezes. O que eu quero dizer para vocês? Nós não vamos ter clareza 100% do que foi mudado. Simplesmente as coisas vão mudar, tá? Eu não preciso ter clareza de tudo, não preciso ter clareza de tudo, mas se tem alguma coisa que não está mudando, uma outra coisa que a gente ensina lá no curso além de fazer as perguntas que eu ensinei aqui vocês a fazer, é fazer processo verbal, que é uma outra forma de limpar uma energia, tá? Que é uma outra forma de limpar um ponto de vista preso. Então existem também, além dessas coisas que você viu, viveu, existem pactos e lealdades e situações que você fez com a sua família, que mantém você presa. Pactos, lealdades, fidelidades, compromissos que você fez em outras vidas, tá? Ou, como eu disse, você não acredita em outras vidas, ancestralidade e Axis inclui tudo e não julga nada, não importa a sua crença. Não importa a sua crença, mas você precisa entender que isso pode ter vindo de muito longe e que você só está numa lealdade com aquilo. Você só está com um contrato com aquilo. Então, tudo isso pode estar gerando os teus pontos de vista que estão criando a sua vida. Ok. Vamos lá. Amor próprio. Outra coisa, né? O que você faz muitas vezes nos teus relacionamentos. Nós temos uma realidade onde nós somos julgados de certa forma e cobrados de certa forma se nós não estamos num relacionamento, não é assim? Porque aqui falando já que a gente vai falar de amor próprio, eu sei que entra muita questão de relacionamento aqui, tá? Relacionamento, trabalho, né? O que acontece? Nós estamos numa realidade onde a maioria das pessoas acredita que você tem que ter um relacionamento, que se você não está com alguém, algo está errado. E sim, provavelmente você quer ter alguém do seu lado. É gostoso ter alguém do nosso lado. Desde que essa pessoa seja uma contribuição. Que seja aquela pessoa que vai ajudar você a criar mais na sua vida, né? Então essa realidade, o ponto de vista da maioria você tem que ter um relacionamento. E o ponto de vista também da maioria você tem que ter um emprego. Você tem que trabalhar, né? Você não tem muito desemprego, segura o teu emprego, não é assim? E às vezes lá no seu trabalho você está sendo abusada psicologicamente, você não está feliz no que você faz, mas você tem tantos medos, né? Tantos medos de faltar, de não conseguir outro, você não se empodera, você não se reconhece, você tem todas aquelas inseguranças que você não sai, você fica lá. Ou quando você sai, no relacionamento a mesma coisa, quando você decide tomar uma atitude, provavelmente vai vir outro muito parecido. Então a coisa toda do amor próprio
É preciso mudar o que está criando isso na minha vida, essa repetição de padrão, primeira coisa. E claro, a parte da ação também é importante. Então no Axis a gente fala assim, que existem os 5 elementos da intimidade. Agora vai para a parte que você pode colocar em prática já. Como eu disse, uma coisa sozinha talvez, não sei, interessante o meu ponto de vista, mas talvez tem coisas enraizadas que precisam ser trabalhadas também. Talvez não, com certeza tem, tá? Porque o seu ponto de vista, então, cria a sua realidade. Então, assim, os 5 elementos da intimidade são honra, confiança, gratidão, permissão e vulnerabilidade. Esses são os 5 elementos que você primeiro precisa ter com você para depois receber isso das outras pessoas. Quando eu não tenho isso comigo, para mim, eu não consigo receber isso das outras pessoas, mesmo que elas sejam tudo isso. Mesmo, às vezes eu não recebo a bondade de uma outra pessoa, mesmo que ela seja bondosa, porque eu não sou bondosa comigo, tá? Então, claro, existem algumas posturas, existem umas formas de pensamento, existem algumas coisas que a gente precisa começar a olhar e mudar, tá? Honrar você. Então, o que é verdadeiro para você? O que é valioso para você? O que você realmente gosta de ser e fazer? Sabe? O quanto você deixou de fazer alguma coisa só porque só porque você está agradando alguém. Vamos lá. Imagine que você goste de campo, de ir para sítio e o seu parceiro não goste. Ele nunca abre mão para ir junto com você, mas você sempre tá abrindo mão daquilo que você gosta para ficar com ele. Entende? Você não tá se honrando. E relacionamento, aqui entrando, dando uma pincelada, nós temos 3 elementos para um bom relacionamento, o restante é lucro, a gente fala assim, né? Um deles, eu só vou falar de um deles aqui, você pode ser e fazer o que você deseja e a pessoa pode ser e fazer o que ela deseja. Só que aqui também é um assunto que precisa trabalhar um pouco a cabeça de cada um, porque tem gente que já pensa assim, não, se eu posso ser e fazer o que eu desejo, então eu vou sair aprontando, né? E eu não vou me aprofundar aqui, mas é um dos elementos. Então, num relacionamento, tudo bem se a pessoa não gosta daquilo que você gosta. E também não é sobre ficar cedendo. Quando eu fico cedendo o tempo todo, eu também não tô me amando, eu não tô me honrando. Mas é sobre, ok, você pode ir, tá tudo bem. E eventualmente, se for leve pra você, você vai também, desde que seja leve. E isso é se honrar. Então você vai fazer a pergunta, ok, essa pessoa deseja fazer isso, né? Não é o que eu gosto de fazer. Mas se eu der essa chance agora, nessa oportunidade, isso vai criar mais no meu relacionamento? Sim ou não? E percebe no teu leve pesado, vai criar mais, acho que vai ser legal fazer isso por ele. Eu sinto que expandiu, ok, aí eu faço, tá? Contraiu, eu não tenho vontade, isso não é leve pra mim, não faça. Mas a outra pessoa tem total liberdade pra fazer. É assim que começa a funcionar um relacionamento, tá? Então, honrar você é sobre isso. É sobre fazer perguntas a cada escolha que você vai fazer sobre você, sobre o que você vai fazer agora, sobre o que você gosta, sobre o que você quer ou não quer. E perceber se aquilo é leve. Isso é honrar. Assim eu me honro. Confiar. Confiar é aquela coisa de saber o que você é. É saber o seu valor, é saber o que você confiar naquilo, no teu potencial. Quantas vezes, o quanto você ouviu na sua infância, não importa, que você não sabe fazer e você acreditou. Então você não confia. Você acha que você não sabe. Então confiar é um elemento que você precisa fortalecer em você, confiar naquilo que você sabe. Confiar naquilo que é possível para você, não desistir, não desanimar. Existem algumas...
Meus vizinhos estão construindo, já falei pra vocês, né? Então todas as minhas lives é com barulho, com som de fundo. E agora acabou de chegar um caminhão. Então assim, confiar naquilo que você sabe. Isso é um dos 5 elementos da intimidade. É o segundo. Terceiro elemento, permissão. Permissão, lembra que a gente já falou? Tudo é um interessante ponto de vista, mas esteja em permissão sobre você. Ou seja, não fica se julgando o tempo todo. Você tá o tempo todo se julgando. Quando você tá o tempo todo se julgando, as pessoas à sua volta vão fazer isso. Lembra que a gente falou que as pessoas captam pensamentos? Então, se eu tô me julgando, as pessoas estão captando o meu julgamento sobre mim e vão me julgar. Seu ponto de vista cria sua realidade, você valida seu ponto de vista. Aí você fala assim, nossa, mas eu tô não sei o que, tô muito... eu sou muito envergonhada, eu não sei falar. Eu sou a pessoa que tem vergonha de falar em público, eu não falo muito bem, eu falo tudo errado. Você fica com esse ponto de vista e fica se julgando o tempo todo. Eu tenho esse ponto de vista, eu fico me julgando todos os dias. Não vou falar nada, porque que vergonha que eu vou passar, não vou falar nada. Até que um belo dia, você fala e as pessoas vão me falar, viu, você deveria mudar o teu jeito de falar. Pronto, validou seu ponto de vista. Aí você vai lá e retrai de uma vez. Fala, não viu? Tá vendo? Eu não disse, eu não devia ter feito isso. Eu fui lá falar e já veio alguém falar pra mim que eu tô falando errado. Percebe? Que a gente precisa entender que as pessoas que estão vindo, nos criticando, nos julgando, ou qualquer atitude, qualquer coisa que está acontecendo, eu criei, tá? Eu atraí. Meu ponto de vista cria minha realidade. Então eu preciso perceber o que as pessoas estão me mostrando. Toda pessoa tem um presente para te mostrar. É preciso olhar para isso e perceber. Ok? Obrigado por isso. O que você está me mostrando é muito valioso para mim. Agora eu vou pegar isso, vou usar as ferramentas, eu vou pegar essa ficha que caiu, isso que está acontecendo, e vou olhar para mim. Mas gente, outra coisa, sem se culpar. De novo, sem se julgar por isso, tá? E quando a gente fala de consciência, tem que saber o seguinte também. Lembra que eu contei da cobra cascavel? Tem gente que é o que é. Então tem pessoas que são amarguradas, e isso é a vida é o que é algo que elas são, né? Se elas escolherem mudar, elas vão mudar, não é você que muda elas, né? E eu preciso olhar para isso que essa pessoa tá trazendo para mim e perguntar, isso é meu? Isso é meu? Entende? Porque talvez isso seja dela, é outra coisa, isso nem é seu. E por isso que eu falo, são perguntas, tem que estar presente, tem que estar consciente, porque nada é um pacotinho fechado. Nada é um pacotinho fechado, tá? Então são várias possibilidades. Mas quando algo está se repetindo muito, observe se você não está criando essa realidade com os pontos de vista que você tem, tá? Então o terceiro elemento é permissão. Permissão é ficar no interessante ponto de vista para todo ponto de vista que você tenha. Eu tenho um ponto de vista que eu não sei. Eu tenho um ponto de vista que eu não sou boa em fazer isso. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista que homens são todos iguais. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista que dinheiro que vem fácil vai fácil. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Para qualquer ponto de vista. Porque senão é isso que vai estar criando sua realidade. Então percebe, tá? Quarto elemento é gratidão. Gratidão, gente, acho que não tem evento, curso que a gente não vai falar sobre a gratidão. Por quê? Quanto mais você agradece, né? Não tem uma frase que diz assim, pois a quem tem mais lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então ali no meio dessa frase, falta a palavra gratidão, pois a quem tem gratidão mais lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então agradeça a sua vida, agradeça por você, agradeça a sua consciência, agradeça tudo que você tem, agradeça a sua alegria, agradeça a sua felicidade, agradeça o seu dinheiro, agradeça a sua saúde, agradeça o seu corpo. Quanto mais você agradece, mais coisas boas vão acontecer. E mais motivos para agradecer você vai ter. E pessoas lindas começam a aparecer, pessoas gratas começam a cercar você, e isso começa a multiplicar e vira uma energia muito forte.
Então, quando você muda seus pontos de vista, quando você começar a mudar internamente uma série de coisas, muitas coisas à sua volta algumas coisas param de acontecer e coisas novas passam a aparecer. Muda seu ponto de vista, muda sua realidade. E por último, o 5º elemento é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é saber que você não precisa ter tudo perfeito, que você não precisa ter tudo resolvido, que você pode reconhecer que de vez em quando você faz alguma coisa que não foi muito legal, mas nunca se julgando por isso, tá? De novo, dentro do 3º elemento da permissão, dentro do 4º elemento da gratidão, tá? Dentro do 1º elemento, que é a honra. Então, mesmo que você fez alguma coisa que não foi legal, ok, reconheço, é vulnerabilidade. Isso não foi legal o que eu fiz, mas eu não me julgo por isso. Eu não preciso ter tudo perfeito, eu não preciso ter a minha vida resolvida o tempo todo. Isso não vai acontecer, tá? A vulnerabilidade é isso, é saber que, ok, altos e baixos, coisas vão aparecer, mas não se julgar jamais por isso. Então, esses são os 5 elementos da intimidade. Quando você tiver esses 5 elementos funcionando na sua vida, mudando seus pontos de vista e olhando para você, dentro desses 5 elementos, a sua vida toda começa a mudar. As pessoas que vão chegar para você são outras, a roda gira, ela gira de uma forma diferente. As pessoas, o trabalho, os relacionamentos, a sua saúde, o seu financeiro, tudo começa a mudar quando você mudar os seus pontos de vista. Então, amor próprio, que é o tema de hoje, que é muito amplo para se falar em poucas palavras, são 2 ações. Uma delas é a consciência, olhar para o que está acontecendo, o que está criando isso, e a outra é mudar. Então, como que eu mudo? Usando ferramentas e, claro, criando esse músculo da consciência de me policiar dos pensamentos que eu tô tendo. Por quê? Meu ponto de vista cria a minha realidade. E lembrando, pontos de vista não são só o que você pensa agora, vem de longa data e alguns deles precisam ser trabalhados de forma diferente, tá? Com ferramentas que acessem esse lugar e limpem. E aí as coisas começam a mudar automaticamente, porque sua vibração mudou, a sua energia mudou e as pessoas que vão vir para você, esse campo, isso que você está atraindo, começa a mudar também. Tá? Gente, seguinte, amanhã, já falei aqui no começo do vídeo, se alguém tiver uma pergunta, já coloca aqui, tá? E compartilha essa live se você conhece alguém aí que tá precisando ouvir sobre amor próprio, porque assim, seus pontos de vista, lembrando, gente, resumo de toda a ópera seus pontos de vista criam sua realidade, cria sua enfermidade, cria tudo que tá acontecendo na sua vida. E nós, e não vá pro julgamento de você agora, validamos isso, sem saber, tá? E qual que é o valor da consciência? Reconhecer isso e reconhecer que você pode mudar. Amanhã vai ser sobre dinheiro e prosperidade, tá? Quem entorta o nariz, assiste lá o começo do vídeo, porque é muito interessante um exemplo que eu trouxe lá. E pra quem gostaria, gente, eu tô fazendo 30 dias, uma imersão, é a 2ª turma, que é 1 mês, tá? E nessa imersão a gente vai falar de tudo, tá? Muita coisa, relacionamento, pacto, contrato, julgamentos, os implantes distratores, que são todos esses sentimentos que mantêm você aprisionado, que é o medo, vergonha, remorso, culpa, pontos de vista viciantes, compulsivos, obsessivos, sexo, ciúme, realidade, negócio, enfim, tem uma série de coisas que nós chamamos de implantes distratores. E a gente vai processar tudo isso, limpar tudo isso. Vocês vão receber áudio para tocar à noite enquanto vocês dormem, para ir trabalhando essas questões, tá? Então tem um monte de temas que a gente fala nessa imersão de 30 dias, tá? Que vai começar dia 15. Então quem quiser participar, são temas de classes avançadas, tá? Então eu juntei tudo, compilei, fiz a apostila e a gente faz esses encontros, a gente faz áudios todos os dias, a gente vai ficar aí 30 dias trabalhando uma série de coisas muito profundamente e com certeza vai gerar mudança na vida de vocês. Então quem quiser, é online, é ao vivo, né? Os encontros, tem os encontros ao vivo pelo Zoom e tem os encontros, as gravações.
E tem também sessões de sinfonia ao final de cada encontro. Eu sei que muitas pessoas que são novas aqui não sabem ainda o que é uma sessão de sinfonia, mas é mágica, gente. É muito mágica, uma sessão energética à distância que eu faço com o grupo. Viu? Tem um monte de coisa que surgir na hora também, a gente vai colocando. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, em trabalhar um pouco mais profundo nas suas crenças, nos seus medos, é muito bem-vindo nessa imersão de 30 dias, tá bom? Beijo, gente. E até amanhã. Gratidão, gratidão, gratidão. Compartilha essa live. Beijo, beijo.